espiritualmente. E continue conosco. Confie em mim. Alô, Zé Guiô, alô, Zé Guiô, cocorocô, aicô, fala, Oxum, Zé Guiô. Fala, Oxum, Zé Guiô, fala, Oxum, Zé Guiô, cocorocô, aicô, fala, Oxum, Zé Guiô, fala, Oxum, Zé Guiô, fala, Oxum, Zé Guiô. Oxum, Zé Guiô, Guiô, fala, Oxum, Zé Guiô. Meu filho, tá que isso aí. Oxum, Zé Guiô. Zé Guiô, fala, Oxum, Zé Guiô, corocô, aicô, fala, Oxum, Zé Guiô, fala, Oxum, Zé Guiô, fala, Oxum, Zé Guiô, cocorocô, aicô, fala, Oxum, Zé Guiô. Querer é o lodô, E é o Lodô, eu acho Marechim, eu. Querer É o Lodô, é o Lodô, eu. Bem, gente, é isso aí, vida que segue o programa Brasil Candomblé Verdade. Após essa homenagem que nós tínhamos que fazer, obrigatoriamente que tínhamos que fazer, a nossa grande mãe, a mãe das cabeças, mãe dos oris, né, Iemanjá, vamos dar prosseguimento à nossa programação. Bem, vamos hoje falar de algumas notícias postadas no blog Brasil Candomblé Verdade. Vamos primeiramente uma homenagem sobre um evento trágico. Eu quero homenagear essa pessoa que fez uma passagem trágica recentemente. Foi notícia dos jornais ainda recente, deve ter mais ou menos uns 3 dias, foi na terça-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, hoje está fazendo 4 dias, né? Que foi o Babalaô Rafael Zamora, o líder, né, da religião de Ifá no Brasil. É com grande pesar que nos defrontamos com tão nefasta notícia da morte trágica desse nosso irmão. Um homem de letras e de um espírito combativo a toda prova, sem entrarmos no mérito das investigações policiais sobre a autoria e motivação de tão nefasto crime. Nos resta lembrar a importância da perda para a nação afro-brasileira por conta da contribuição desse irmão. Pois se hoje temos um número de sacerdotes de Ifá, um sem número de sacerdotes de Ifá dentro da nossa religião, do candomblé, em grande parte devemos a esse homem, que tantos iniciou nos mistérios de Ifá para o engrandecimento do nosso culto no Brasil. De outro lado, lamentamos a fragilidade da segurança pública do cidadão por conta de índices cada vez mais alarmantes de violência urbana. Não obstante ter o governo do Estado divulgado uma diminuição dos índices de homicídios no Rio de Janeiro. Queremos segurança, governador. Para isso, pagamos os nossos impostos em taxas tão elevadas e não aplicadas em nenhum país do mundo. Rafael Zamora, Quixangô e Oxalá, a justiça e a razão, pois uma não subsiste sem a outra, te recebam em seus braços no Orum. É o que te deseja este comunicador, este vodum, este advogado, este jornalista. É o que nós podemos fazer em prol do seu espírito recém-desencarnado de maneira tão trágica e cruel. Bem, outra notícia interessante que nós temos para passar para vocês é o seguinte: estudantes ateus americanos dão revista pornô em troca de Bíblia. Tá? Pelo 2º ano consecutivo, estudantes da Universidade de Santo Antônio, no Texas, nos Estados Unidos, promovem o Smut for Smut, ou seja, porcaria por porcaria, e dão uma revista pornográfica em troca de uma Bíblia. Eles compõem o grupo Agenda Ateísta
A estudante Kylie Buss disse que o objetivo da permuta é mostrar que a Bíblia, o Corão e o Torá são piores do que as publicações pornográficas, porque causam mais danos à humanidade. Ela disse que a Bíblia está repleta de violência, como genocídio, infanticídio e de práticas sexuais reprováveis, como o incesto e o abuso de crianças. No ano passado, estudantes cristãos protestaram contra o Smut for Smut e pediram à universidade que impedisse o evento. A reitoria informou que nada podia fazer porque os ateus não estavam desrespeitando nenhuma lei. Neste ano, poucas pessoas têm feito a troca, mas para a agenda ateísta, o importante é que ela, com a manifestação, está conseguindo visibilidade na imprensa, atraindo novos sócios, conforme ocorreu em 2010. Bem, gente, o que nós podemos falar sobre isso? É a democracia. Os Estados Unidos, assim como o Brasil, é uma grande democracia, e o ateísta e o ateu tem também o direito de exteriorizar os seus pensamentos, desde que não ofendam a religião alheia. Por quê? Porque a Bíblia é o grande livro, né? É o livro dos livros, e cada segmento religioso que se respalda, que se apoia na Bíblia, faz uma interpretação. Os adventistas do sétimo dia fazem uma interpretação, os batistas, os assembleianos, né, os dessa do Bispo Macedo, né, da Universal do Reino de Deus, né, do terceiro milênio, enfim, cada um faz uma interpretação conforme seu interesse, conforme seu bel prazer. Por que os ateus também não fariam uma interpretação? Tem até um artigo que está postado também no nosso blog, que é o Brasil Candomblé Verdade. Ele é bem mais direto e objetivo. Ele fala aqui do homossexualismo, ele fala usa até um termo bastante pesado. Ele fala da Abraão e sua mulher, Sara, jovem amante, segunda foto à direita, fala do homossexualismo entre David e Jonathan, fala de Jó, de suruba de Jó com suas filhas. Eu aconselho vocês a lerem esse artigo, é interessante, sobre os estudantes americanos que dão a revista pornô em troca da Bíblia, e que há um artigo, né, sobre esse lado que os ateus estão interpretando muitas passagens da Bíblia, muito embora a maioria das pessoas não vão aderir e esposar tais ideias, né? Mas é interessante nós sabermos o que outros grupos religiosos pensam desse livro dos livros. Bem, a Igreja Universal do Reino de Deus foi condenada por ter coagido fiel bipolar a pagar o dízimo. A 9ª Câmara do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a pagar a um ex-fiel, Silvia Massulo Wolkes, indenização por danos morais de R$20 mil, por tê-la coagido a doar 10% de tudo que tinha em uma época em que sofria de transtorno afetivo bipolar. A igreja informou que vai recorrer. A decisão reformou a sentença de 2010 da Justiça do Esteio, cidade da Grande Porto Alegre, que tinha negado a indenização. Nos autos do processo, Silvia afirmou que deu à igreja um patrimônio estimado de 292 mil e informou que penhorou bens, incluindo joias, para poder pagar os 10% cobrados pelos pastores. Hoje, disse ela, está na miséria. A ex-fiel argumentou que fez as doações por estar com o seu senso crítico prejudicado por causa da doença do transtorno. Falou que, como contrapartida, os pastores ofereceram recompensas divinas e a solução de uma crise conjugal. Não houve nenhum milagre e o seu casamento naufragou de vez. Em sua defesa, a Universal alegou não haver provas das doações, mas o TJ recusou esse argumento porque as declarações do imposto de renda de Silvia registram a perda do patrimônio. O valor total das doações foi calculado pelo próprio tribunal. A igreja também argumentou que não obriga ninguém a pagar dízimo, até porque a Constituição garante a todos a liberdade de crença.
A desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, relatora do caso, disse na sentença que a liberdade de culto não significa que atos praticados pela igreja estejam isentos do controle da justiça. Lembrou que existem outras garantias jurídico-constitucionais que também precisam ser respeitadas. Palavras da desembargadora. Os desembargadores Túlio Martins e Leonel Pires Otweiler acompanharam o voto da relatora pela condenação. Para Otweiler, a igreja abusou da liberdade de crença porque impôs à fiel uma condição de fé quando ela estava comprovadamente fragilizada pela doença psiquiátrica. Bem, gente, isso aqui são algumas notícias pinçadas do nosso blog Brasil Candomblé Verdade e que eu reputo que vocês deem uma olhada, que é o Brasil Candomblé Verdade, blogspot.com. Temos lá grandes pérolas como essas que nós divulgamos aqui para vocês e que com a leitura de tais pérolas cada um pode fortalecer a sua convicção. Mas o que eu trouxe aqui, até para a gente poder relaxar, porque é jocoso, isso aqui eu extraí de um site, né? Evangélico, que mete o malho, mas ele mete o malho, baixa a porrada firme na nossa religião, mesmo, merece uma atenção toda especial da Comissão contra a Intolerância, porque, claro que você, para ter acesso a esse blog, você tem que ter interesse, mas tá no blog, é público, então eles estão exteriorizando pensamentos, ideias preconceituosas contra a nossa religião. Que se eles tivessem, se os donos, os responsáveis por esse blog, tivessem essas ideias e guardassem para si, ou as divulgassem lá junto à sua comunidade evangélica, tudo bem. Mas na medida em que coloca nesse grande olho da humanidade que se chama internet, eles estão tornando público todas essas sandices, essas cretinices, esses crimes, né? Porque aqui eles estão praticando o crime de discriminação religiosa. Eles estão investindo no descrédito e na descrença da religião afro-brasileira. E eu trouxe um artigo em que eles falam da Umbanda e do Candomblé com uma propriedade muito grande. Vocês se preparem para ouvir esse texto que eu trouxe aqui. Vocês vão ficar, talvez não surpreso, porque não é mais surpresa nenhuma. Mas antes eu quero ler um outro artigo postado por eles. Esse é em relação ao futebol. Chega a ser jocoso. Eu acredito que não ofenda ninguém, mas eu acho que para a gente poder relaxar, é bom que vocês apurem os ouvidos, né, para ouvirem o que esse site fala sobre os times de futebol. O título já é o seguinte: times de futebol são obras do El Diablo, do capeta, do demônio, do tifo, né, do coisa ruim. Muito bem. Abre o texto, o blog, da seguinte forma: quem torce para time de futebol está cometendo idolatria. A Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os torcedores são pessoas fanáticas que ficam enfeitiçados pelos símbolos satânicos dos clubes. É um grande perigo, pois a alma do torcedor fica amarrada no time e o diabo consegue dominá-la de forma muito fácil e levá-la para o inferno. Vejam, os times de futebol são organizações demoníacas e estão relacionadas com as obras de Satanás. Observem as palavras do blog. Vamos lá. Corinthians, o grande Corinthians, uma das maiores torcidas, talvez a segunda maior torcida do Brasil. O Corinthians está apegado ao gavião, o símbolo do Corinthians. Isso é porque o gavião ataca a presa e devora sem dó e nem piedade. É assim que o Corinthians faz com o torcedor corintiano. O torcedor, coitado, fica querendo que o Corinthians ganhe e fica muito ansioso esperando a vitória. Enquanto isso, o diabo já está preparando ciladas para tragar a alma do pobre torcedor corintiano. Flamengo, nosso grande Flamengo, glorioso Flamengo, né? Flamengo está apegado ao urubu. O símbolo do Flamengo é o urubu. E isso é porque o urubu come carniça e o Flamengo deixa a vida do torcedor ficar podre para o seu urubu comer. Coitados são os torcedores do Flamengo, eles estão no mar da perdição e não sabem.
Vamos ao São Paulo, os São Paulinos. O São Paulo, o time de São Paulo, está apegado a uma entidade demoníaca que se faz passar pelo apóstolo Paulo para poder ser venerado. Os torcedores do São Paulo estão adorando ao demônio que se disfarça de um anjo de luz. Isso é muito terrível. O Palmeiras está apegado ao porco, é o símbolo do Palmeiras é